Diga comigo, autoridade. Romanos capítulo 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, ou seja, sem motivo, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. O texto diz que o Estado deve ser obedecido. E no contexto bíblico de modo geral, primeiro porque quem recebe os benefícios do Estado fica obrigado a cumprir com as responsabilidades por ele exigidas. E segundo, porque essa obrigação de obediência devida ao Estado está limitada pelo simples fato de que o Estado não é divino por si mesmo. Então ele deve ser obedecido, mas como um agente debaixo de uma outra autoridade. A autoridade do Estado se restringe ao que é determinado ao próprio Estado, pela vontade e pela palavra de Deus. Os apóstolos deixam claro isso que nós acabamos de ver, em pelo menos 2 trechos do livro dos Atos, quando eles têm a sua obediência devida ao Estado limitada pela vontade de Deus. Há uma autoridade acima do Estado, apesar de o Estado ainda ser autoridade. Numa audiência no Sinédrio, depois da cura de um paralítico junto à porta, o famoso texto em que Pedro olha para um homem paralítico que mendigava a porta do templo, a porta chamada Formosa. Pedro olha para ele e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que no exato instante aquele homem se levantou, saltava, dava glórias a Deus. Por causa disso, o Sinédrio, a liderança judaica de Israel, chama os apóstolos para uma conversa. Atos capítulo 4, a partir do verso 15, diz assim: ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir. Então há uma audiência no Sinédrio, na autoridade religiosa judaica. Os apóstolos dão o seu parecer, são mandados para fora para o Sinédrio poder discutir o que faria com os apóstolos, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome, no caso, o nome de Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes, diga comigo, ordenaram. A liderança religiosa judaica chama Pedro e João e ordena: não falem nem ensinem mais no nome de Jesus. Olha só. Olha a ordem. Ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos. Havia uma autoridade maior. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos.
Mas como não podem? Não podemos. Há uma autoridade maior, há uma força maior, que governa inclusive o Estado, e essa força está sobre nós e diz, preguem, enquanto o Estado diz, calem-se. Não podemos seguir o Estado, temos que seguir Deus nesse caso. No capítulo seguinte, de novo no Sinédrio, novamente, eu não li para vocês, mas essa reunião aqui do capítulo 4 acontece por ordem de Anás, sumo sacerdote. De novo no capítulo 5, por ordem de Anás, os apóstolos são chamados ao Sinédrio para dar explicações, porque estão acontecendo vários milagres em Jerusalém, expulsões de demônios, as pessoas sendo curadas, coisas extraordinárias acontecendo, o nome de Jesus crescendo, e o Sinédrio diz, não dá. Nós temos uma religião oficial, nós somos judeus. Atos 5, verso 27 diz, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, olha só, que lhes disse, temos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Não apenas os apóstolos estão dizendo que Jesus é o Salvador, mas ainda estão dizendo, o Salvador foi morto na cruz, porque as nossas autoridades em aliança, numa aliança maligna com Roma, o crucificaram. Precisamos nos arrepender desses pecados, ou desse pecado, e nos convertermos como nação a Jesus. Anás está doido com isso. Ele, um líder religioso, sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes da nação, ele está enfurecido e diz, não dá, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não tem jeito, nós temos que obedecer, diga comigo, é preciso. Os apóstolos estão dizendo, não tem jeito, essa força é maior que qualquer outra autoridade. Ou seja, há uma escala de autoridade em cujo topo se encontram Deus e a sua palavra. Todas as demais autoridades, e o texto que eu li no início da mensagem, Romanos 13, jamais se oporia a isso. Todas as demais autoridades estão abaixo, prestando contas à autoridade de Deus. Eu cursei o ensino médio de 1990 a 1992, numa escola lá no Rio de Janeiro, chamada Souza Marques. Naqueles anos, quando por algum motivo a diretora do colégio, e era um gigantesco colégio, por qualquer motivo, a diretora precisasse ir a alguma sala, todos os alunos daquela sala, eu passei por isso, todos ficávamos de pé, em silêncio, até que a diretora nos mandasse sentar. Temos aqui alguém que já viveu isso na realidade colegial? Obrigado. A diretora era uma autoridade sobre nós, e tínhamos por ela um profundo respeito. Nas escolas, de um modo geral, ainda é assim. Um já falecido psiquiatra, psicoterapeuta, médico psiquiatra, psicoterapeuta de origem polonesa, formado pela USP, Universidade de São Paulo, Flávio Gikovet, 3 anos antes do seu falecimento, ele faleceu em 2016, em 2013 ele faleceu, publicou vários livros. No seu blog, Dr. Flávio escreveu o seguinte: há uns 20 anos, atendi uma senhora de idade. Ela me olhou e disse: que bom que o senhor é jovem. Não gosto de médicos mais velhos, porque estão desatualizados. Segue o doutor médico Flávio Gikovet. Ou seja, diz ele, os próprios idosos passaram a achar que toda a luz e sabedoria estava com os jovens. Isso trouxe vários desdobramentos, todos eles negativos, prossegue o doutor Flávio, do meu ponto de vista, diz ele. Os jovens passaram a se achar muito sábios,
perderam a capacidade de ser discípulos, porque não tinham mais condições de ver os mais velhos como mestres. Não estavam e não estão preparados para isso, nem intelectualmente, nem emocionalmente. Um jovem deveria ter alguém mais velho, eu diria, pastor Mauro, ou mais experimentado. Volto para a fala do Dr. Flávio. Um jovem deveria ter alguém mais velho com quem se aconselhar, até para aliviar o peso da responsabilidade que recai sobre suas costas. O subproduto mais grave disso foi a tendência de relegarmos às pessoas mais idosas um papel menor, desprezível mesmo. Nossos velhos passaram a ser vistos como um fardo a ser carregado, como pessoas inúteis e chatas, afinal de contas, não sabem nem mesmo como é bom navegar na internet, estão fora da realidade, não têm nada a nos ensinar, assim, perderam o direito de ser tratados com o respeito e a reverência que eram dedicados aos idosos em outros tempos. Finalizando a sua fala, Dr. Flávio diz, naquela época, eles eram os detentores de um saber que todos os moços queriam ter. Conheciam mais da vida, tinham experimentado e sofrido mais, conheciam ofícios manuais e intelectuais que só se aprendiam convivendo com os que tinham mais experiência. Eram respeitados, tratados por senhor e senhora. Os filhos e netos lhes beijavam a mão e pediam a bênção. Eu citei para vocês vivência no ensino médio, e agora esse relato tão próximo de nós, do Dr. Flávio Gicovetti, mas o fenômeno da desautorização, permitam-me a redundância, da desautorização das autoridades, da deslegitimização ou deslegitimação das autoridades, não é algo que se manifesta apenas em ações, mas também na linguagem. Estamos juntos? Há verbos que estão caindo em desuso na língua portuguesa, pelo menos na linguagem falada. Verbos coercitivos como mandar, ordenar, estão sendo substituídos, especialmente nos meios familiares, escolares e eclesiásticos, pelos verbos pedir e solicitar. Hoje em dia não se manda, hoje em dia se pede. Pais, professores, autoridades civis e religiosas estão correndo um risco real. O risco de daqui a pouco terem de não apenas pedir ou solicitar, mas suplicar. Suplicar atenção e obediência. Resta saber, eu estava meditando sobre essas coisas, resta saber se mesmo o meio jurídico, especialmente juízes, vai aderir a essa mudança linguística. Se em suas sentenças, por exemplo, os juízes passarão a dizer, eu suplico, eu peço, em vez de eu mando. Aliás, falando-se de obediência, expressões como obedecer ou submeter-se estão mesmo correndo o risco de serem substituídas por concordar, atender, aceitar. Eu quero fazer uma pergunta, e eu sei que a mensagem de hoje é extremamente incômoda. É incômoda, e precisa ser incômoda mesmo. Eu quero fazer uma pergunta. Por que, do lado de cá do meridiano de Greenwich, ou seja, aqui no Ocidente, por que o exercício da autoridade tem sido visto indiscriminadamente como uma forma de abuso? Aonde nós, sociedade ocidental, queremos chegar com isso? A gente quer chegar onde com isso aí? Ainda há como dar meia volta, é possível darmos uma meia volta nessa degeneração que está acontecendo, está aí diante de nós. Ou será que nós fomos tão violenta e doentiamente doutrinados numa cultura antipatriarcal, olha só, na qual foi feita uma associação terrível,
associou-se dar ordens a patriarcalismo, e por causa disso mesmo nós estamos jogando fora, com o conceito de patriarcado, 3 outras coisas: autoridade, respeito e honra. Aonde nós queremos chegar? Estamos indo para onde? Estamos indo para a beira do abismo ou a gente já está descendo por ele? Bendito seja o Senhor que nos dá a sua palavra, que é ainda o esteio para que a sociedade não se degenere completamente. Temos aqui alguém que quer ouvir o Pai? Aleluia. Curiosamente, falando ainda sobre a linguagem, o que a gente está testemunhando é mesmo um crônico e generalizado enfraquecimento do conceito de autoridade, mas isso, na verdade, é que põe em risco segurança, relações, futuro e até salvação. Isso realmente põe essas coisas em risco. O que a gente está testemunhando é, até na questão da linguagem, pessoas ainda dando ordens, mas mudando os verbos. Eu disse a vocês, em vez de ordenar ou mandar, ou não utilizam mais verbo nenhum, ou vão falando. Pais, por exemplo, quando dão ordens aos filhos, dizem: eu já te pedi, fulaninho ou fulaninha. Só que eles usam o verbo pedir, exigindo o cumprimento daquilo que, aspas, pediram. Se é pedido, não se exige o cumprimento. Exige-se o cumprimento de uma ordem. Ou o verbo pedir está mudando de sentido, ele está passando a significar mandar, ou na verdade há um cinismo generalizado na nossa sociedade. É uma sociedade cínica. A crise de autoridade, isso responde a uma pergunta. A autoridade responde à seguinte pergunta: quem está debaixo da minha responsabilidade? Porque a autoridade está ligada à responsabilidade. A crise de autoridade, que é mesmo uma crise de responsabilidade, está nos conduzindo a 2 outras crises. Nós vamos examinar vários textos sobre isso. Estamos juntos? E essas 2 outras crises são as seguintes: uma crise de autenticidade, por isso acabei de falar de cinismo. Já não se dá muito claramente para se responder a pergunta: com que eu pareço? Porque eu já não sou mais coisa nenhuma. Então há uma crise de autenticidade. E essa crise de autenticidade é filha, não apenas da crise de autoridade, que é uma crise de responsabilidade, mas é também filha de uma crise de identidade. Identidade responde à pergunta: quem sou eu afinal no mundo? Quem sou eu? Qual é o meu papel aqui? Eu como pai, como pastor, como chefe de família, qual é o meu papel? Qual é o seu papel como esposa? Qual é o seu papel como filho, como filha, como irmão, como irmã, como tio, como avô, como avó? Nós estamos, ao que parece, caminhando para um estágio tão sério, tão crítico, e é função dos pastores alertarem o mundo sobre isso. É função pastoral, né? Nós estamos caminhando para um estágio tão crítico, em que daqui a pouco, pelo que parece, caberá aos filhos, alunos, ovelhas, cidadãos, funcionários de empresas, sem qualquer necessidade de fazer ou não fazer determinada coisa, atenderem ou não às exigências daquelas pessoas que deveriam ser tratadas por esses filhos, alunos, ovelhas, cidadãos e funcionários como autoridades e a quem deveria ser devida obediência. O problema é o seguinte, em poucas palavras: essa necessidade de fazer ou não fazer, que não pode ser perdida na nossa sociedade. Por exemplo, filhos precisam sentir a necessidade de fazer aquilo que lhes é mandado por seus pais. Por exemplo, ovelhas precisam sentir a necessidade de fazer aquilo que é dito por seus líderes, por seus pastores. Essa crise de
uma falta de necessidade. O problema é que essa necessidade de fazer ou não fazer é justamente o que deve ser entendido, segundo a Escritura, como honra. A pergunta é: estamos caminhando então para uma cultura sem honra? O que está sendo construído aí diante de nós e em nosso meio? Recentemente eu conversava com um irmão sobre a crise dos 5 P's. A crise dos 5 P's. E vocês viram que eu citei há pouco 5 categorias sociais: filhos, alunos, ovelhas, cidadãos e funcionários. Curiosamente, em língua portuguesa, há 5 termos que falam de autoridades nas diferentes esferas sociais, e todos esses termos se iniciam com a letra P. Olha só: pais, professores, pastores, políticos e patrões. Estamos testemunhando, especialmente no Ocidente, a crise dos 5 P's. Nós poderíamos acrescentar um P, mais um P generalizante a essa listagem, então nós teríamos 6 e não 5, que seriam todos aqueles que têm poder de fiscalização ou poder de polícia. E aqui eu não falo estritivamente ou restritivamente de policiais, ainda que policiais tenham poder de polícia, poder de fiscalização. Mas eu me refiro, por exemplo, a fiscais também, a funções correlatas à fiscalização governamental ou ao policiamento. Funções, por exemplo, exercidas em instituições diretamente. Essa é uma crise dos P's. Mas, verdade seja dita, graças a Deus, quantos participaram esta semana dos dias maravilhosos, puderam participar de oração que tivemos. Não dá nem para dizer, não dá nem para descrever o que Deus fez. Foi lindo demais. Como pastor, esta semana eu pude mesmo dar glória a Deus. A convocação para a oração de segunda a quinta foi prontamente atendida por praticamente todos os membros ativos da igreja. Ovelhas encheram este aprisco, a casa se encheu de, como diz um velho hino do cantor cristão, fervente oração. Aleluia. Nós não somos mesmo uma anarquia em que cada um faz o que dá na cabeça, mas somos uma igreja que honra as autoridades e que honrando-as, honra o Deus que as estabeleceu. Mas eu prossigo nesse relato porque nós precisamos ser alertados de algumas coisas. Ontem à noite, fomos a uma singela festa de aniversário, eu, minha esposa e meus filhos. Como eu e minha esposa chegamos tarde de viagem, o jantar já estava, graças a Deus, porque senão os irmãos iriam sofrer. O jantar já estava devidamente servido. As pessoas estavam sentadas, tinham no colo pratos de comida. Quando eu me dirigi a uma senhora, uma avó, na verdade a avó do aniversariante, e eu cito o caso da avó porque ela é de idade bem avançada. Eu cheguei a ela para cumprimentá-la e ela me pediu desculpas. Por realmente, não tinha como, por realmente não poder se levantar e me cumprimentar com o devido respeito. Outros senhores e senhoras, jovens, já tiveram essa mesma iniciativa respeitosa, tanto para comigo, quanto para com outras autoridades ou pessoas mais velhas, pessoas de mais idade, ficarem de pé para cumprimentá-las. Mas eu faço uma pergunta: na nossa sociedade, de um modo geral, esses valores muito básicos ainda estão sendo mantidos em meio a essa loucura chamada pós-modernidade? O que dizem a Bíblia e a pós-modernidade sobre o que seja honra e o que seja autoridade? Se estiver ocorrendo
no mundo ocidental do qual nós somos parte, um choque entre essas duas vozes, a Bíblia e a pós-modernidade. Se é que dá para dizer que a pós-modernidade tem uma voz própria, audível, nítida, clara, a pergunta que nos resta é a seguinte: qual a origem desse conflito e qual o propósito final da Bíblia e da pós-modernidade? Aonde se quer chegar com tudo isso? Vamos nos situar. O Oriente ainda guarda muitos valores que nós aqui no Ocidente já abandonamos há algum tempo. Aqui no Ocidente a crise está em estágio avançado de deterioração. Há uma ética ultramoderna, um discurso mentiroso, falacioso, de uma ética ultramoderna que não está em estágio tão avançado no Oriente. Na Coreia, por exemplo, uma autoridade é autoridade para mim, para o resto da minha vida. Por exemplo, um professor que me deu aula no ensino fundamental, eu me formo, eu vou para a faculdade, passo o tempo, eu vou para a faculdade, eu faço mestrado, eu faço um doutorado. Se eu encontro aquele professor, aquela professora, ele ainda é uma autoridade na minha vida e eu ainda o trato ou a trato com toda a deferência. Eu contei a vocês de 2013 a fala do professor, o doutor Flávio Guicovetti, quando ele diz que os velhos na nossa cultura são desprezados, coisa que, por exemplo, no Japão seria impossível nos nossos dias. Um dos países mais avançados tecnologicamente do mundo, sem dúvida, é o Japão. No Japão, os velhos são tratados com total deferência. Por exemplo, na cidade de Wajima, província de Ishikawa, pessoas mais velhas podem circular nas ruas com carrinhos de golfe eletrônicos gratuitos, para que elas não corram o risco de serem atropeladas, de tropeçarem, de caírem. É gratuito. E mais, essas pessoas ainda têm um motorista para o carrinho ou um companheiro contínuo por pelo menos 3 quilômetros, pago pelo governo. Idosos são tratados com deferência, com respeito. Eu não cito isso para dizer que o Oriente não esteja em crise, porque a crise é mundial. Mas para exemplificar mesmo que aqui a coisa é mais grave. O Ocidente tem menos noção de honra, respeito e autoridade, de um modo geral, do Oriente. Está aqui o Bob. Bob, eu peço por favor, que você fique de pé. Bob é de família ganesa, africana. Ele mora em Londres. Obrigado, Bob. Faz doutorado em biologia lá em Londres. Está aqui, não sei porquê. Não faço a menor ideia. Mas eu e minha esposa ficamos maravilhados conversando com o Bob sobre o respeito dentro da cultura africana. Respeito aos mais velhos, respeito às autoridades, respeito aos pais. Por exemplo, Bob daqui a pouco deve estar casando, né, Bob? E o Bob tem que pagar as passagens de avião para os seus pais virem para o casamento, porque isso é parte da cultura dele. Em Gana é assim. Daqui a pouco a gente vai levantar uma oferta especial para ajudar o Bob. Honra. Honra. Quando um estudante se forma na faculdade, os pais não vão pagar uma pizza para ele. Na cultura ganesa, não. O filho vai pagar a pizza para os pais na formatura, para dar graças, para reconhecer o quanto os pais foram fundamentais na vida dele, para que ele chegasse onde ele chegou. Honra.
Levítico 19, agora vamos ao que a Bíblia diz. Mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai. Eu sou o Senhor, seu Deus. Olha só, verso 32, olha isso, verso 32. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Provérbios 16, verso 31. Coroa de honra são as cãs, cãs são cabelos brancos. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Como é honroso olhar para alguém que já está com os cabelinhos brancos, que teme ao Senhor. Honre isso. As irmãs agora não vão nem mais pintar. Deixa fluir. Vós, filhos, Colossenses 3:20, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Cristão investido de autoridade é cristão que reconhece as autoridades. Primeiro princípio para se ter autoridade espiritual. Tem muita gente aí que vai chegar diante de um demônio, o demônio vai dar risada na cara da pessoa, porque não faz o básico. O básico é honrar a autoridade. Tem autoridade quem honra a autoridade. A autoridade sempre flui para baixo. A pessoa estará investida de autoridade. Isto é agradável ao Senhor. Deixa eu fazer um alerta aqui. Assim como o primeiro texto, Romanos capítulo 13, fala sobre o Estado como autoridade, o primeiro texto da mensagem, fala sobre o Estado como autoridade. Eu li para vocês Atos 4 e Atos 5, que põem em xeque essa autoridade, quando essa autoridade se choca com a voz de Deus, com a palavra de Deus. O mesmo vale para todas as autoridades que serão citadas aqui, a começar dos pais. Se um pai chega para o filho e diz, para com esse negócio de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, é preferível a morte. Isso acontece hoje, por exemplo, no mundo islâmico. Vale o que disse o apóstolo Pedro, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nesses casos, quando houver um conflito de autoridades, sendo uma autoridade humana e Deus, fique-se com Deus. Sobre os governantes, Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o, e aqui Paulo fala mesmo já sobre o contexto eclesiástico, ele já vai derivando. Há pessoas que causam divisão no meio da igreja, Paulo diz, quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez, depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, diz Paulo no verso 11, e está em pecado, por si mesmo está condenado. Quem demonstra um coração obstinadamente rebelde, esquece isso, sai de perto, deixa esse assunto para lá. Abra mão desse caso, Tito, digo. Não se envolva com isso. A Bíblia, meus irmãos, não conhece essa separação. Isso foi ministrado aqui na mensagem que estava sendo pregada nas quartas-feiras, Príncipes e Reis. A Bíblia não conhece, aliás, essa foi uma das primeiras mensagens da série. A Bíblia não conhece um conceito secularizado, que é o de separação entre igreja e Estado. A Bíblia não conhece isso. Ela trata, por causa disso mesmo, os protestos, presta muita atenção nisso, protestos diante da autoridade constituída, ela trata, se não for coisa ordenada por Deus, movida por Deus,
se não for a súplica reverente, nem o protesto profético autorizado por Deus, a Bíblia trata essa relação até com a autoridade secular como rebelião. A Bíblia não conhece essa separação entre igreja e Estado. Ao contrário, a Bíblia diz: toda autoridade é divinamente constituída. Patrões. Temos aqui alguém que tem um patrão, uma patroa sobre si? Olha o que a Bíblia vai dizer. Ensine os servos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não serem, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Estou lendo Tito capítulo 2, verso 10. Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer usar um funcionário para salvação, para transformação, para edificação do seu patrão. Não vai ser com resposta mal criada. Não vai ser com pegar o clipe ou o papel e levar para casa. Não será isso. Paulo escreve em Efésios capítulo 6, verso 5: Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a, diga comigo, como a Cristo. Eu chego, pastor, está sendo proibido pleitear algo? Não, não está sendo proibido. Mas o que a Bíblia está contendo mesmo é um coração que perdeu a noção de que as autoridades ainda são colocadas por Deus. Pastor, o senhor já trabalhou fora? Claro que sim. Trabalhei 2 anos em banco. Muito antes de ser pastor, eu trabalhei em banco um tempo na minha vida. E tive sobre mim pessoas que me espezinhavam mesmo. Sabe o que eu fazia? Juntamente com uma funcionária, e me espezinhavam porque era estagiário, juntamente com uma funcionária, nós íamos para o 13º andar do prédio em que trabalhávamos. Ali nós clamávamos ao Senhor, ali nós dizíamos para o Senhor: Senhor, muda a situação. Houve um momento que o Senhor me mudou de setor, fui para um setor onde o chefe era muito meu amigo, e o detalhe, o chefe, um senhor de cabeça branca, eu um guri de 17, 18 anos, aquele chefe mais doido que não sei o que, doido, muito doido ele. Um excelente profissional, mas o que tinha de excelente tinha de maluco. Ele se entregou a Cristo, vendo o meu testemunho. Pastor, o senhor está querendo uma geração de gente passiva? Não é isso não. Uma geração de gente que sabe como brigar, porque sabe orar. Sabe orar. Vós servos, olha só, Colossenses 3, a Bíblia vai repetindo isso: obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens. Deixa eu falar uma coisa aqui, meus irmãos. Há vários textos da Bíblia que são terrivelmente mal usados, expressões bíblicas que são muito mal usadas. Uma delas é esta aqui. Paulo nunca teve a intenção de dizer que não devemos agradar a homens. Não é isso que Paulo está falando aqui, nunca foi. Paulo não era doido. Sociedade precisa ser firmada em conceitos como amor, respeito, valorização mútua, carinho. Isso tem que haver para que haja sociedade. É lógico. Um filho que obedece ao seu pai, à sua mãe, ele deve honrar seu pai, sua mãe, deve se sujeitar a seu pai e sua mãe, com desejo de agradá-los. Isso vale para todas as esferas de autoridade. Então Paulo não está falando aqui, nunca teve a intenção de falar, que não deve ser a intenção agradar a homens. O que ele está dizendo é o seguinte, vou reler o texto, Colossenses 3, 22. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo, agora diga comigo, só
Está explicado. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ou seja, o coração tem que ser simples, o coração tem que querer agradar. Não pode haver uma coisinha, não é agradável a Deus, uma coisinha chamada demagogia. É isso que Paulo está falando. Deus não espera de nós uma farsa. Que o nosso coração seja simples. Que o nosso coração tenha o desejo de agradar. E Paulo vai dizer, temendo a Deus. Temendo a Deus. Pedro também vai falar sobre isso. 1 de Pedro 2, verso 18, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não ao Senhor, agora o detalhe aqui é Senhor com letra minúscula, tá? Não é Deus. Paulo prossegue, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Amém? Ou eu não leio esse texto mais? Posso continuar lendo esse texto? É porque está escrito. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Pedro diz que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis. Se você está apanhando, está sofrendo porque você errou. Isso não tem mérito nenhum. Agora, se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Sabe o que Pedro está dizendo? Que o sofrimento injusto de Cristo na cruz não é tão somente ainda que seja sobretudo, um exemplo de obediência total ao Pai, mas é um exemplo de aceitação da injustiça social sobre si. Se servir isso para a glória de Deus. Jesus aceita ser condenado por Pilatos. Tá bom, tá certo. Aceito, eu me sujeito a isso. Meu Pai quer que eu seja um sofredor agora, na mão desse líder injusto, dessa autoridade governamental injusta, eu sofro. É o exemplo de Jesus. Vimos pais, vimos patrões, e daqui a pouquinho a gente vai para o final. Quero falar, vimos sobre governantes, pastores. Hebreus 13, o verso clássico, né? Obedecei a vossos e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Se o pastor começar a chorar pelos cantos, entrar em depressão, porque você é uma ovelha desobediente, isso não traz benefício nenhum para a sua vida. Pelo contrário, isso fecha a porta diante de você. Agora, como diz a Escritura lá no Antigo Testamento, se é possível que o seu pastor, seus pastores, seus líderes espirituais olhem para você e digam, poxa, fulano é uma bênção, posso contar com fulano mesmo. Pode ter certeza que, como diz lá o Antigo Testamento, haverá
bênçãos que fluirão da autoridade que Deus colocou na vida desse líder, dessa líder espiritual. Haverá bênçãos que fluirão desta pessoa para a sua vida. Inclusive bênçãos que essa pessoa vai viver, você vai viver junto. Quem anda junto desfruta das mesmas bênçãos. Quem anda junto no mesmo coração, no mesmo espírito, no mesmo amor, na mesma fé. Eu quero encerrar com um texto por demais conhecido. E então nós celebraremos a ceia do Senhor. O Ministério do Louvor já pode até se posicionar, Marcos. Eu quero encerrar com a tentação de Adão e Eva. Antes eu quero saber se ainda estamos juntos. Não se distraia. A serpente, diz a Escritura, era o mais astuto dos animais do campo. Quando nós estudamos aqui família, maneira de Deus, nós vimos que o mais astuto também pode ser traduzido como o mais dado ou o mais nu dos animais. A pergunta da serpente, mostrando toda a sinceridade, preste muita atenção, para Eva e Adão, na verdade, a pergunta não, a proposta é: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Estava olhando para esse texto e pensando nessa crise de autoridade, nessa crise de honra, nessa crise de autoridade paterna, de autoridade política, de autoridade espiritual, de autoridade governamental, autoridade empresarial, de autoridade em todos os níveis. A grande proposta é: não tenha uma autoridade sobre si. Se nós pudéssemos chegar para Adão e Eva e perguntar: olha, o que foi mais tentador? O conhecendo o bem e o mal, quando o diabo fala conhecendo o bem e o mal, ou sereis como Deus? Qual foi a coisa mais atraente? Porque ser como Deus significa não precisar mais ter sobre si um Deus. Nós poderíamos chegar para Eva e Adão e dizer: o que foi mais tentador? A possibilidade de vocês não terem mais um líder sobre si, uma autoridade sobre si, ou o conhecimento do bem e do mal. Por tudo que a Bíblia diz, o maior golpe do mal foi mesmo: vocês não precisarão mais prestar contas para Deus. Esse foi o golpe. Vocês, e só vocês, reinando no mundo, governando sobre a terra. Vocês e só vocês. Autoridades têm um propósito: trazer para nós sempre a ideia de que há alguém sobre nós. É por causa disso que todos nós nascemos crianças. Nenhum de nós nasce adulto. Todos nascemos pequenos para aprendermos a obedecer, a depender, a seguir. Todos nós. Um texto que nós poderíamos ler aqui é quando Pedro fala sobre a manifestação do sumo pastor. Eu, como pastor dessa igreja, eu sou debaixo da mão e da autoridade de Jesus Cristo. Não estou sem autoridade sobre mim, mas não estou mesmo. Ai de mim. Ando em obediência. E esse é o chamado para todos nós, para as diferentes esferas de autoridades às quais teremos que prestar contas ao longo da vida. Honrá-las, obedecê-las
cuidar delas, segui-las. Nisto haverá para nós bênção e honra, como no caso de Cristo. Se sujeitou à autoridade, primeiro do Pai, depois de Pilatos, e recebeu um nome que é, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e todas as nações reconheçam, declarem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é para nós, e a cruz diz isso, exemplo de honra às autoridades. Vamos exaltar ao Senhor.